Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, começou oficialmente a Copa do Mundo do Catar. Contudo, nós sabemos que a Copa do Mundo realmente começa quando ocorre o primeiro jogo da seleção brasileira, certo? E apesar de não ser esse o título do que eu quero falar especificamente, a seleção canarinho, ela tem uma representatividade muito simbólica, certo? Para a Copa do Mundo. Por exemplo, na imagem que eu vou postar bem aqui, temos funcionários ou pedreiros de Bangladesh, bengalis, improvisando uma bandeira brasileira para curtir o futebol, certo? E isso não é só uma exclusividade do Bangladesh, mas de todo mundo que não está necessariamente na Copa do Mundo, certo? Mas, contudo, não é sobre isso que eu quero falar. O povo do alfabeto, os LGs e afins, eles estão sofrendo repressões contra as suas manifestações abertas, explícitas, acerca da sua sexualidade, a ponto de, por exemplo, termos torcedores com a bandeira do Pernambuco que terem sido levado em quadro da polícia local, certo? Com o detalhe que além do arco-íris, a bandeira do Pernambuco tem a cruz, certo? Então, para um país islâmico é bem difícil. Eu não conheço essa questão de liberdade religiosa no Catar. No entanto, até onde eu saiba, o único lugar onde se está construindo uma igreja cristã no mundo, na Península Arábica, é na própria Arábia Saudita, cortesia do regente Mohammed bin Salman. Mas voltando à Copa, bom, o que eu quero dizer pessoalmente é o seguinte: finalmente nós estamos vendo uma opressão de fato, e o povo do alfabeto está sentindo a opressão de fato das liberdades dele, certo? E o que eu digo isso? Como assim? Basicamente a gente quer tirar do reservado das quatro paredes de sua intimidade para o mundo, certo? Num ambiente, e eles estão indo num ambiente que não é democrático. É muito fácil, como a gente sabe, ser oprimido e explorado numa democracia como a nossa, como o Ocidente, como praticamente em todo, com exceções de países nanicos e sem relevância geopolítica, certo? Por isso a Copa do Catar está sendo um exemplo muito interessante para mostrar o que realmente é a repressão, a ponto de haver cerceamento até para os jogadores das seleções, certo? Onde, por exemplo, se ajoelhar durante o hino é mal visto. E lá também vemos, além do povo do alfabeto, vemos também a questão feminina. E aí fica uma coisa engraçada. No Ocidente,
No Ocidente, tem-se aquela história de dizer que a Sharia, a lei que é a lei islâmica, é feminista. Tem-se a questão de que os muçulmanos não oprimem as mulheres. No entanto, a mulher qatari, de fato e direito, tem restrições a acesso ao estádio. E também outra restrição está no fato delas serem obrigadas a andarem cobertas, com além do véu, que é o niqab, também em alguns casos o rosto. Isso se torna algo interessante mais ainda quando se pensa na possibilidade de que quando a gente vê manifestações pró-LGBT contra a islamofobia, contudo a gente vê que a recíproca não é verdadeira, certo? E que eles não estão interessados, os orientais, no enriquecimento cultural que o Ocidente está tendo com a entrada de milhões de imigrantes de origem de países muçulmanos, certo? E isso vai além da imigração por razões econômicas, certo? Vai também regiões de guerra. E realmente concordo total, completo e absolutamente que de fato se não estamos confortáveis com uma situação, no caso uma situação de guerra, não há como ficar confortável, obviamente. Eu acho que é justo, e não só isso, como necessário fugir, certo? Contudo, a maioria dos novos imigrantes que chegam na Europa Ocidental, e quando eu digo Europa Ocidental, basicamente Inglaterra, França e Alemanha, são imigrantes econômicos. Ou seja, gente que está procurando melhores condições de vida. Não são refugiados de guerra. E lá eles eles repetem a mesma, como direi, tem um insetinho aqui, opa, foi. O mesmo padrão de vida que eles tinham em seus países. Por exemplo, quando eles, ao invés de serem espalhados tanto pelo país quanto pelas cidades, eles são colocados em bairros especiais, que formam guetos onde a polícia não entra e onde eles estabelecem a Sharia Law, ou seja, a lei da Sharia, a lei islâmica, como eu já falei, que permite, entre outras coisas, chibatamentos de mulheres que são violentadas, e proibição de, por exemplo, as mulheres, como na França, de praticar um hábito cultural de frequentar cafés. Outra coisa que está fazendo parte desse enriquecimento cultural é o seguinte: por exemplo, já tentaram judicializar a questão de proibir a Oktoberfest na Alemanha, praticamente um festival símbolo do país, e já entraram na justiça para tentar tirar a cruz da bandeira suíça, certo? E isso, entre outros inúmeros casos isolados que se avolumam e mostram que a exceção não é tão excessiva assim, certo?
No mais, estamos vendo o quanto o Oriente não é a favor das liberdades, não é um povo sofrido. Afinal, gastar 229 bilhões de dólares em um evento que vai durar pouco mais de um mês não é para qualquer um, certo? Principalmente num país pequeno cujo principal recurso natural são os derivados de petróleo, certo? Por isso, vemos que eles não querem o nosso enriquecimento cultural, não querem tomar um banho de cultura ocidental, de uma cultura laica e democrática, certo? Enquanto nós brasileiros, mas por enquanto, apesar de já termos montado uma pequena favela no aeroporto de Guarulhos com refugiados afegãos, estamos recebendo o enriquecimento cultural na forma de formação de gangues que cometem pequenos e grandes delitos e degradam a sociedade, por exemplo, e humilham os nativos. Um exemplo disso, um grupo de homens de origem africana urinaram num garoto sueco, além de espancarem ele, que era autista, a ponto de fazer não só a polícia sueca aderir a protestos anti-imigração, fazer a esquerda refletir a política multicultural da Suécia e também ter pesado nas eleições. Então vamos seguindo nisso. De resto, parabéns Qatar pela excelente Copa, está sendo muito divertida e aguardo ansiosamente pela estreia da seleção brasileira. E acredito que talvez o o Hexa seja nosso. Eu sou Urbano Agronopolo e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.